Me chamo Carmen, sou assistente social há 30 anos. Gosto muito de dizer que sou também uma grande contadora de histórias, que é de tudo que venho aprendendo todos os dias, nesses 30 anos, com todos os adolescentes e jovens com os quais interagimos no cotidiano da prática profissional. Quero começar essa minha fala parabenizando a todos os idealizadores desse evento tão importante e agradecer muito a oportunidade de poder dividir com vocês muito mais questionamentos do que certezas. Tenho o privilégio e também o desafio de trabalhar num serviço de atenção primária à saúde de adolescentes e jovens, inserido na universidade. Isso pressupõe que essa assistência multidisciplinar à saúde de adolescentes é organizada todos os dias, ao mesmo tempo que participamos também do processo de formação de alunos da universidade. É um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, é extremamente prazeroso. Quero começar essa minha fala dividindo com vocês um caso que nos chegou. Será que é assim, gente? Sim, gravidez nas adolescências, questionamentos, aprendizados e propostas. Sim. Quero começar dividindo com vocês um caso que nos chegou e que gerou muitos questionamentos na nossa equipe. RRF, 16 anos de idade. Vocês me entendem? 16 anos de idade, moradora de uma favela no Rio de Janeiro, procura atendimento no Serviço à Saúde de Adolescentes de seu território de moradia. Durante a consulta com a médica, relata que seus pais são separados e que vive com sua mãe, deixou a escola ainda no ensino fundamental e que, no momento, faz biscates como diarista. Afirma que o motivo de sua consulta refere-se a orientações sobre o que fazer para engravidar, uma vez que ela e o namorado vêm tentando há algum tempo, mas ainda não obtiveram sucesso. Ao ser indagada pela profissional sobre o porquê do desejo de engravidar, afirma com muita convicção que se sente muito só e que busca, na maternidade, a possibilidade de uma relação de afeto que ainda não existe em sua vida. Ok. Por que eu trouxe esse caso? Porque vocês não podem imaginar a polêmica que essa situação gerou na nossa equipe. Para mim, é total perplexidade. A equipe ficou bastante dividida, gente. Uma parte de nós dizia, não oriento. Acho um absurdo uma menina de 16 anos vir a um serviço de saúde pedir orientações para engravidar, na medida em que ela está fora da escola e tem um trabalho precário. A outra parte da equipe, no qual felizmente eu me incluo, entendia que ela tinha o direito de engravidar, o direito à autonomia, o direito à escolha. Esse caso deixou claro para nós que um dos grandes desafios das equipes que trabalham com jovens e com adolescentes diz respeito a que entendimento nós temos sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre a autonomia de adolescentes, sobre o conceito de adolescência e de juventude. E vejam bem, eu iniciei a minha fala dizendo que nós somos um serviço que atende e participa do processo de aprendizado. Complexo. Trouxe alguns questionamentos para dividir com vocês. Por que a gravidez na adolescência é um tema de grande relevância hoje, no campo da saúde pública, na sociedade contemporânea? Primeira coisa que eu quero trazer são os dados que nos desafiam e que são irrefutáveis. No mundo, 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano, das quais 2 milhões são menores de 15 anos.
Nos países em desenvolvimento, 70 mil adolescentes de 15 a 19 anos morrem anualmente por complicações durante a gravidez ou parto. 3,2 milhões de abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 19 anos. No Brasil, em 2012, a cada 100 abortos, 25 correspondem a adolescentes. Vejam bem, gente, são dados quantitativos irrefutáveis e da maior relevância. No entanto, como assistente social e como pesquisadora, é impossível olhar para esses dados e não me perguntar: quem são essas adolescentes? Quantas histórias existem por trás desses números? E quantas oportunidades perdidas, todos os dias, nos serviços de saúde, na escola, na assistência social. Podemos dizer que elas são todas homogêneas ou existem muitas situações por trás desses dados que nós precisamos conhecer? As gestações de adolescentes são sempre não planejadas? Quando é possível uma jovem engravidar? Quem determina isso? Vejam essas duas fotos, uma do século XXI e outra do século XIX. Nos dois contextos, o entendimento da gravidez na adolescência é o mesmo, gente? O que vocês acham? Opa! Só para dar um pouco de emoção. Ao mesmo tempo, no século XXI e no século XIX, nós vemos ali duas possibilidades de famílias com pessoas muito jovens. Qual das duas situações nos parece menos aceitável? Agora. Valeu. Ih, gente. Será que os jovens, por serem despreparados ou imaturos, escolhem mal os seus caminhos e agravam sua saúde? Será que a gravidez é sempre fruto da irresponsabilidade, da imaturidade e da impulsividade dos jovens? Quais são os espaços, serviços ou instituições onde os adolescentes podem debater as temáticas referentes à saúde sexual e reprodutiva? Quais são, gente? O que vocês acham? Quais são os espaços? Escola. Deveria ser escola. Deveria ser escola. Deveria ser a família. O que mais? Será que os adolescentes encontram nos serviços de saúde, na escola, esse espaço? Penso que esses questionamentos são fundamentais para a elaboração de políticas públicas e de intervenções inovadoras e eficazes no campo da saúde sexual e reprodutiva. Em cada tempo e lugar, fatores históricos, estruturais e conjunturais determinam as vulnerabilidades e também as potencialidades das juventudes. Queria muito frisar que nesses 30 anos encontrei muitos jovens em situação de vulnerabilidade, mas encontrei muitas potencialidades também, que nós conhecemos muito pouco e que no cotidiano poderiam, junto com as nossas propostas, programas e projetos, tornar as ações que desenvolvemos bem mais eficazes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, nos meus próximos 3 minutos. Entendemos juventude como um conceito plural, histórico e socialmente determinado. Os sujeitos sociais nunca são dados, são postos por práticas sociais determinadas, por formas de sociabilidade, de relação intersubjetiva, grupal, de classe social, da relação com o visível e com o invisível, com o tempo e com o espaço, com o possível e o impossível, com o necessário contingente. Deixa eu dividir uma coisa com vocês, gente. Recentemente, nós começamos um trabalho com jovens indígenas, quilombolas e ciganos. Para minha total surpresa, nós temos no Brasil 1 milhão de ciganos. E nós nos perguntamos, será que nós já acompanhamos algum adolescente cigano e absolutamente não percebemos a sua origem? Será que discutir saúde sexual e reprodutiva com toda essa configuração
a gente precisa usar as mesmas estratégias? Ou existem mediações necessárias que nós precisamos aprender? Embora a gravidez de adolescentes e jovens possa ser interpretada majoritariamente como um evento problema, ou ainda como indesejável, em muitas análises e políticas, avaliamos ser mais adequado entendê-la como um ponto de inflexão, que poderá resultar numa multiplicidade de experiências de vida. Por isso, pode assumir diferentes significados, ser também tratada de diferentes formas e apresentar diferentes desfechos. Vocês concordam comigo? Quem são as jovens que engravidam? O que sabemos sobre elas? Nas diferentes regiões do mundo, meninas pobres, embora não seja uma questão absolutamente relacionada à pobreza, majoritariamente nós estamos falando de jovens pobres. Meninas pobres com baixa escolaridade e residentes em áreas rurais ou periferias têm maior probabilidade de engravidar. Meninas de minorias étnicas ou grupos marginalizados e aquelas que têm pouco ou nenhum acesso à saúde sexual e reprodutiva também se incluem nesse grupo. O que dizem os dados? Baixa escolaridade, trabalho precário, sobre as meninas que engravidam. E, aliás, gente, é muito comum que se diga, por causa da gravidez, saiu da escola. Quando, na verdade, o que nós percebemos é que essa menina já estava fora da escola. Já estava inserida num trabalho precário, que foi muito mais responsável pela gravidez precoce do que por evitar. Baixa expectativa quanto à escolarização e à profissionalização, situação socioeconômica desfavorável, mora com parceiro, está diante da precariedade de políticas públicas. Muitas vezes a pobreza é relacionada à baixa autoestima e apresenta pouca orientação familiar e da escola. E, aliás, quem são essas famílias? Penso que também precisamos pensar em atender essas famílias. Sempre que fazemos no serviço de saúde grupos com adolescentes e jovens, esses pais reivindicam o espaço para eles também. Precisamos refletir muito sobre isso. Dentro da pobreza, existem graus diferenciados de vulnerabilidade, evidentemente. E penso que temos que ter um olhar muito especial para as meninas que engravidam até os 14 anos de idade. E 60% delas são negras e vivem em territórios pobres. Isso porque, nessa faixa etária, a gravidez pode ser entendida como indicação de maior vulnerabilidade relacionada à situação social, falta de informação e acesso aos serviços, pela possibilidade de violência sexual. E, aliás, no caso das meninas que trabalham como empregadas domésticas, nós precisamos ter uma atenção muito grande para isso. No meu país, nós temos as filhas de criação, que nada mais são do que empregadas domésticas de forma muito cruel, falsamente inseridas como alguém da família, quando na verdade elas não são. Pelas situações de exploração sexual comercial, que é também, infelizmente, uma forma de trabalho de meninas e meninos pobres. E, além disso, uma gravidez não desejada pode ser interrompida em situações muito adversas, como dizem os dados. Eu entendo que essa situação da gravidez na adolescência traz muita ambivalência, muito medo, muita insegurança. E não necessariamente as situações de aborto são porque essa gravidez não é desejada, mas por medo, por não ter a quem recorrer, por não saber o que fazer, e pela situação de pobreza também. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês diz respeito aos meninos. Porque quando abordamos a temática da gravidez na adolescência, dificilmente nos referimos aos meninos. Essa questão fica absolutamente restrita ao universo feminino. Quando, na verdade, os meninos podem desempenhar um papel muito importante, tanto no acompanhamento da gravidez, quanto no planejamento dessa gravidez. É preciso considerar que as escolhas
podem ser influenciadas pela exclusão, pela desigualdade de classe, de gênero, de etnia, pela falta de perspectivas. Eu penso que essa juventude contemporânea vive a seguinte contradição: num mundo globalizado, mas ainda com tanta desigualdade. A maternidade, é importante frisar, pode também expressar reconhecimento social para as mulheres. Muito reconhecimento social diante da falta de perspectiva. Portanto, temos que ampliar as abordagens nos serviços. Para além dos métodos contraceptivos e do planejamento familiar, nós temos que falar do projeto, do sonho. Quem trabalha com adolescente e com jovem não pode se furtar de falar como é que vai o seu sonho, senão vai ser uma oportunidade perdida. E, aliás, todos os dias, no serviço de saúde, nós temos muitas oportunidades perdidas. Eu me lembro de uma amiga ginecologista que comentou comigo que ela trabalhava no serviço de saúde, em que tinha uma jovem que frequentemente aparecia para fazer teste de gravidez. Toda vez que ela ia buscar esse resultado que dava negativo, a equipe comemorava. E ela pensava, ninguém para conversar com essa menina. Por que ela está exposta tantas vezes à possibilidade de uma gravidez? Se comemora que ela não está grávida, mas não se discute os reais motivos pelos quais ela está exposta a esse tipo de vulnerabilidade. Tá. Para fechar, gente, não sei se vou trazer algo de novo, mas o que a minha experiência vem me ensinando todos os dias é que não tem saída. Não podemos falar de gravidez na adolescência de forma homogênea, mas não tem saída. Precisamos sempre pensar em construir intervenções intersetoriais e territorializadas, e sempre com a participação juvenil. Por que o território, gente? Porque é no território que as pessoas vivem, estudam, trabalham, namoram, sonham. O território se articula com a sociedade, mas apresenta um perfil histórico, demográfico, epidemiológico, político, social e cultural que o caracteriza como um locus em permanente construção. Quanto mais próximos dos territórios onde esses jovens estão inseridos, mais chance nós temos de desenvolver atividades e propostas profissionais muito mais condizentes com o que eles esperam de nós. Além disso, a intersetorialidade vai pressupor, junto com todos esses setores, saúde, educação, trabalho, cultura, esporte, lideranças locais, vai pressupor a participação de um ator fundamental, os jovens. Buscar espaços ampliados para falar com os jovens sobre saúde para além dos limites das instituições. Por que não falar de saúde nas praças? Por que não falar de saúde onde os jovens têm lazer no seu território? Mas, para isso, a gente vai precisar ouvir deles que espaços são esses. Além disso, precisamos ter equipamentos múltiplos, como os centros de juventude, para encontro e convivência dos jovens entre si, mas também para encontro e convivência das equipes de saúde com os jovens. Para fechar, eu quero dizer que fomentar a participação juvenil significa estar com eles nas ações de organização, planejamento e também avaliação dos serviços de saúde. Uma coisa que nós vamos fazendo há algum tempo, que tem dado muito certo, é trazer o jovem para pensar com a gente como abordar as temáticas de saúde. Parece simples, mas não é, gente. Potencializar de que forma o acolhimento é feito no serviço de saúde. Como é que nós acolhemos esses jovens no cotidiano? Por que os jovens não vêm nos procurando para falar das questões relativas a direitos sociais e reprodutivos? E, fundamentalmente, incluir as famílias nas intervenções. Entendemos a sexualidade e a reprodução como dimensões fundamentais da saúde humana
Em especial, queria dizer para vocês, garantir direitos reprodutivos a adolescentes e jovens significa assegurar condições de escolha para aqueles e aquelas que não querem engravidar, que querem planejar uma gravidez ou que já vivem uma gravidez. Ainda falando sobre vulnerabilidades diferenciadas, nós não podemos esquecer os jovens que cumprem medidas socioeducativas, muitas meninas grávidas ou que já são mães, cumprem medidas socioeducativas, moradores de rua, jovens em situação de abrigamento. Recentemente me chegou o conhecimento de uma proposta de trabalho belíssima, com meninas moradoras de abrigo que estão grávidas ou que são mães, e que foi feita uma abordagem com elas para trabalho educativo usando cantigas de ninar. Antigas. E aquelas meninas que tinham muita dificuldade de vir para esse grupo, através dessa estratégia, puderam chegar e ter esse grupo como um valor para elas, para refletir o que fazer com uma criança no abrigamento e na saída desse abrigo. E os jovens que hoje vivem com HIV/AIDS também. Uma concepção negativa e reducionista sobre a gravidez na adolescência pode construir restrições e implicações conceituais na construção de pesquisas e na nossa intervenção com os adolescentes. Precisamos nos permitir releituras sobre o tema, a partir da escuta qualificada e do conhecimento sobre esses jovens e sobre os contextos sociais onde se inserem. Agora mesmo, para fechar, precisamos entender que a pobreza não significa apenas a falta de comida e de habitação, mas também carência de direitos, de possibilidades e de esperanças. Mas, ao mesmo tempo, a pobreza produz resistências e criatividade que evidenciam potencialidades e possibilidades de intervenção historicamente inéditas. Um melhor entendimento das vulnerabilidades e das potencialidades juvenis nos possibilitará planejamento e realização de ações mais adequadas e eficientes. Sin embargo, hay mucho que aprender y que hacer, hay mucho que conocer. La invitación está hecha. Adelante. Gracias.